Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós chegamos no episódio número 8 do Dr. Talks, um programa online em parceria com a Merck Brasil. Nós estamos hoje com um assunto muito, mas muito importante, que é a jornada por imagem. E nós vamos falar com uma pessoa referência no Brasil quando se trata de medicina fetal. Dr. Eduardo Becker, muito obrigado por estar conosco hoje aqui, fazendo o nosso episódio de janeiro, o episódio número 8. Bom, para quem não conhece o Dr. Eduardo Becker, ele está em Porto Alegre, ele é médico referência, especialista em medicina fetal, ele é chefe do serviço de medicina fetal e de cirurgia fetal no Hospital Moinhos de Vento, aqui no Rio Grande do Sul. Dr. Eduardo Becker é proprietário da Clínica Eduardo Becker, aqui em Porto Alegre, que também trabalha, além de medicina fetal, com genética humana. Tudo bom, doutor? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer participar. Que bom, a gente vai aqui desmistificar um pouco, antes mesmo de falarmos sobre a medicina fetal, que você é uma referência no assunto, e quem não sabe, o doutor foi quem descobriu o sexo do meu filho Henrico. Com 12 semanas, nós fomos lá, né, doutor Eduardo? E foi você que nos deu a grande notícia que o Henrico era um meninão aí, né? Então, Foi eu nunca muito vou bom esquecer. muito bom ter participado e participar de momentos como esses, né? Uma alegria para a gente, é um privilégio para mim fazer parte, né, da formação das famílias. É um dia muito especial para nós, eu nunca vou esquecer, eu e o Pedro saindo de lá, assim, muito felizes. Antes mesmo de falarmos sobre a medicina fetal propriamente dita, nós temos que falar um pouco mais sobre o que antecede, né? Essa parte aí da mãe e do feto. Afinal de contas, para que a gente consiga uma gravidez, muitos órgãos do nosso corpo humano, eles são investigados. Envolve muito o nosso corpo humano para que essa gestação aconteça, né? As famílias tentantes, elas têm muitas dúvidas, doutor. Muitas dúvidas antes mesmo de engravidar. Eu tinha muitas dúvidas, né, doutor? Então, eu trago aqui algumas considerações importantes quando a gente quer falar sobre essa jornada por imagem que nós vamos desbravar hoje, tá? Por exemplo, a gente vai falar sobre a avaliação dos ovários, a gente vai falar sobre o endométrio, o útero, né? Nós temos aí uma avaliação da ovulação, que nada mais é que um acompanhamento aí do crescimento dos folículos, para saber aquele exato momento que a gente precisa namorar, aquele famoso coito programado, né? Nós temos aí várias coisas que nem as tubas, que a gente precisa também falar, porque senão essa gestação não acontece, não é mesmo? Nós temos que desmistificar um pouquinho aqueles exames com nome bem difícil. Como é que é mesmo o nome, doutor? Histerosalpingografia é um deles. Esse e muitos outros, né? A gente precisa falar um pouco até chegar depois na ultrassonografia tão desejada, que é na transferência embrionária, e depois do beta-HCG, e a gente conseguir aquela nossa gravidez tão almejada, a gente também vai falar sobre as 12 primeiras semanas, né, desse bebezinho aí, que requer cuidados, não é mesmo, doutor? Então, bora Exato. lá começar? Bora. Então tá. Bom, vou começar antes menos da pergunta, assim, uma coisa genérica, porque é, quem vai caminhar, né, nessa jornada da tentante, quem está começando, ou para quem já está na metade do caminho, já no final, com certeza sabe que a imagem vai ser um papel importante, né, nos diagnósticos, vai ser um papel importante no acompanhamento do processo, desde, né, o acompanhamento da formação do folículo até a hora da transferência embrionária. E a grande rainha dos métodos de imagem é a ultrassonografia dentro da infertilidade. Embora a gente possa usar ressonância magnética, embora a gente possa usar raio-x, o exame mais versátil, mais acessível e que vai, sem dúvida, constituir o exame mais realizado pelas tentantes vai ser a ultrassonografia. E aí a gente pode falar por capítulos, que talvez fique mais didático, de o que a gente consegue ver, o que a gente vai buscando com cada uma dessas informações. Embora eu acho que a principal mensagem
é que a ultrassonografia é o exame mais holístico, né? O que consegue investigar todas essas coisas que tu mencionaste aí, desde fator cervical, fator uterino, né? O endometrial, as tubas, os ovários. Claro que ela pode se assessorar de outras detalhes técnicos na hora de fazer o procedimento, né? Como colocar um líquido na cavidade uterina, como colocar um líquido nas tubas, né? Que vão nos ajudar ainda mais a ter diagnósticos mais acurados. Bom, vamos começar pela casinha, então, né, que é o útero. Eu acho Sim. que tem algumas condições que são bem particulares, desde, por exemplo, úteros que se formaram, né, enquanto a gestante, enquanto a tentante era bebezinha, era feto lá dentro da barriga da mãe, nem sempre o útero se forma de uma maneira adequada. Existem úteros, né, que não formam as duas metades, tem útero que forma só uma parte, ou que tem um aspecto, uma forma diferente, e acaba impactando eventualmente na questão de infertilidade, sobretudo os úteros que são septados, né? Também úteros que são divididos pela metade em formato de coração, a gente chama de bicorno, são mais relacionados à parte pré-termo. Enfim, a análise da anatomia do útero, saber se ele tem potencial para receber e para ter um embriãozinho, um feto desenvolvendo dentro dele, a gente faz com ultrassonografia. Chega muito até mim, assim, gravidez ectópica, né? Uhum, isso. Chega muitas pessoas, muitas mulheres bem preocupadas e é uma pergunta muito recorrente, né? Quanto ao forninho, né? Isso, exatamente. E, Nem sempre o embrião acerta, né, se desenvolver ali dentro do útero. Exatamente. E uma Outra outra coisa, coisa que eu acho importante, doutor, é essa avaliação, além do útero, do endométrio, que também, né, depende da espessura, depende de um monte de fatores para que esse embriãozinho, fique coladinho nele, né? isso é. O endométrio, ele é a pelezinha que fica lá dentro do útero e é que vai acolher o nenê, é lá que ele vai começar a se desenvolver. Então, durante a assistência, né, o acompanhamento do desenvolvimento do ciclo ovulatório da tentante, o endométrio ele tem que estar receptivo, ele tem que estar gordinho, ele tem que estar bem, né, cheio de glândulas para que tenham alimentos e vascularização para que o nenenzinho possa se desenvolver. Então, isso é um dos cuidados que a gente tem ao longo do acompanhamento do ciclo, de ver, né, o aspecto do endométrio. Ele começa de um jeito, na ovulação ele se transforma e ele continua depois de um outro jeito. Isso a gente acompanha com a ultrassonografia. Uma outra coisa também que a gente tem o cuidado de sempre de reportar é que existem, às vezes, pequenos tumores que são benignos, mas que podem se desenvolver dentro do útero e atrapalhar na implantação, como pólipos, né, como miomas submucosos. Esses são, né, também podem causar um sangramento atípico na tentante, mas, sobretudo, eventualmente, eles podem atrapalhar nesse processo de implantação do saquinho gestacional, né? Então, esse é um outro cuidado que a gente tem quando vai avaliar o endométrio. Os pólipos, eles têm que serem retirados sempre, né? Não existe pólipo que possa ficar antes de uma É, gestação. sempre, às vezes, é uma palavra forte, tá? Porque, às vezes, ele pode ser bem pequenininho, ele pode ser uma paciente jovem, eventualmente, a gente pode tentar, né, a transferência mesmo com pólipo, mas, vamos dizer assim, via de regra, ele pode atrapalhar. Então, se a gente tem esse diagnóstico, a maior parte das vezes já se retira, né, para não incomodar. E, doutor, adenomiose. É uma A coisa que adenomio- perguntam muito para mim também. Isso aí também se vê através de uma ultrassonografia? Sim, a ultrassonografia é muito boa para isso, tão boa quase como a ressonância magnética, mas mais simples de fazer, mais disponível. A adenomiose é quando as glândulas de dentro ali do útero, né, que é o endométrio, permeia, adentra no músculo do útero, que a gente chama de miométrio, tá? Basicamente é isso, assim, para a gente resumir. E isso pode causar sangramento, né? Isso também tem fatores, eventualmente até inflamatórios, pela presença, né, de células que não deveriam estar, que estão no lugar
equivocado e que podem atrapalhar. Miomas também, né, que é outra forma que a gente já falou, eles podem ser submucosos, mas eles podem estar lá dentro do útero, é uma coisa bem frequente, né, e a gente tem muita paciente com miomas. Importante dizer que ou a maioria das pacientes que têm miomas não tem infertilidade por conta disso, tá? Não é frequente o mioma ser a causa da infertilidade. Tem que ser numa localização muito específica, assim, para atrapalhar. Mas é outra coisa que, junto com a adenomiose, a gente pesquisa. E falando disso, né, de adenomiose, a gente também tem a endometriose, né? Endometriose. São meio parentes, né? A adenomiose e a presença, São então, primas. são primas, é. É a presença do endométrio, a adenomiose é endométrio dentro da musculatura uterina e endometriose é uma endométrio em outras localizações, né? Com bastante frequência no ovário ou no peritônio, né? Que é a pelezinha que recobre os órgãos internamente, tá? Aí a gente vai ter que fazer uma divisão em endometriose superficial e endometriose profunda. A ultrassonografia é ótima para ver endometriose profunda, para ver o que a gente chama de endometriomas, que são cistos de endometriose que se desenvolvem no ovário. Para isso, o ultrassom vai muito bem, tá? Então, para endometriose superficial, a ultrassom tem dificuldades. O melhor método para diagnóstico de endometriose superficial acaba sendo a laparoscopia, isso é o padrão ouro, tá? Eventualmente, a ressonância magnética também pode ajudar. Mas para endometriose profunda e para os endometriomas, o ultrassom é muito bom. Às vezes só a gente precisa que a paciente passe por um certo preparo, né? A gente pode dar laxativos para a paciente esvaziar bem os intestinos, né? Para ficar com pouco gás, porque o gás pode atrapalhar. Então, não é para estranhar se alguém propor fazer uma investigação de endometriose com esse preparo, né? Com um laxativo para esvaziar o intestino. E aí a gente consegue enxergar muito melhor, fica muito melhor. Interessante, eu não sabia disso. É como É. se fosse o preparo, só que de uma forma mais light da endoscopia, pode ser, ou da Isso, colonoscopia. exatamente. A ideia é ficar sem gás, né? O gás, ele é um vilão para a gente. Onde tem gás, ele forma sombra e a gente não consegue ver. E o intestino está ali do ladinho, né? E muitas vezes a gente está buscando lesões que são no intestino. Então, a gente precisa do intestino vazio, para que a gente possa... E lembrando que a endometriose ela 10 a 15%, né, de mulheres em idade reprodutiva apresentam o quadro de endometriose, sendo que 50% delas são inférteis. Então é um número bem elevado, assim, né? E muitas vezes chega até mim também uma endometriose silenciosa, né, doutor? Aí tem que ter uma investigação um pouco mais acentuada, né? Isso. Mas por isso que a gente pode fazer o ultrassom, né? Um ultrassom inicial para fazer uma pesquisa genérica. E se a gente tem uma suspeita de endometriose, a gente vai fazer esse preparo intestinal que eu mencionei, para que a gente possa enxergar melhor. E se mesmo assim a suspeita persiste, mesmo que não tenha sido encontrado nada na ultrassonografia, aí a paciente vai para a laparoscopia, né, que é a forma mais clássica, né, e a que tem melhores resultados de todos. É só para tentar evitar uma cirurgia né, que não seja necessária, tá? Uma outra coisa que tu lembrasse lá da gestação ectópica, que ultrassom também é bom para ver, é a tuba. Aliás, tu lembrasse da gestação ectópica e lembrasse da histerosalpingografia, que é uma forma de a gente aplicar um contraste iodado através do útero para que a gente possa enxergar as tubas. As tubas sempre são órgãos muito pequenos, difíceis de a gente ver se a gente não coloca alguma coisa dentro das tubas para poder enxergar. Então, a maneira clássica de fazer isso é justamente esse exame de nome esquisito que tu mencionasse, a histerosalpingografia, em que se coloca um contraste, então, através do colo do útero e ele vai acabar marcando, né, as tubas e a cavidade lá de dentro da barriga, a cavidade peritoneal. A histerosalpingografia é um ótimo método para isso. O problema é que ele é dolorido, que ele usa um contraste, às vezes as pessoas são alérgicas ao iodo, então acaba sendo desconfortável. Mais recentemente, a ultrassonografia adquiriu um papel importante nesse processo, através é o mesmo exame, basicamente,
mas é feito com a colocação de soro, ou né, algum outro contraste dentro do útero. E isso diminui bastante a dor, faz com que a paciente possa fazer isso ambulatorialmente de uma maneira mais confortável. Em termos de escalas de dor, as pacientes referem muito menos dor fazendo esse procedimento. Agora ele ganhou um nome ainda mais interessante, que chama HICOSI, que é a histerossonografia, né, com um contraste. Olha, E esse nome é, eu não estou familiarizada ainda. esse é mais recente, não era, teu filho já está grande, e a gente então faz isso, e faz junto com a ecografia tridimensional, então a gente capta, né, a tuba sendo enchendo e despejando, que é o que a gente quer, né, esse líquido dentro da cavidade endometrial, da cavidade abdominal. Então, também é uma outra colaboração da ultrassonografia que a gente não tinha, e tu vê que a gente vai cobrindo daí todos os aspectos, né? O útero, o endométrio, agora a tuba, para enfim chegar no ovário, né? Que é a gênese dos folículos, né? Que são dos óvulos. Então, aí a gente tem algumas coisas que a ultrassonografia pode colaborar. Primeiro, numa coisa que é muito frequente, que chama síndrome dos ovários policísticos, tá? O ultrassom, ele faz parte dos critérios diagnósticos. E dentre os critérios diagnósticos, ele é um dos bem importantes. A gente tem um tripé diagnóstico, que é clínica, análise hormonal e ultrassonografia. Para paciente ter síndrome de ovários policísticos, tem gente que chama de SOP, né, que já estão íntimos da patologia. A gente tem que ter dois desses critérios alterados. E o ultrassom nos ajuda bastante, seja pela contagem, né, de folha. Tem alguns critérios que foram estabelecidos e que a gente então consegue acessar e identificar essas pacientes que vão ter um tratamento, né, bem específico e, em geral, com ótimos resultados para engravidar. Então, isso é uma coisa, uma contribuição da ultrassonografia na síndrome de ovários policísticos, e a outra contribuição é na reserva ovariana, né? Que às vezes os pacientes vão perdendo a quantidade de oócitos, e a gente também consegue, através do volume do ovário, da quantidade de oócitos, suspeitar disso, né? Tem uma outra análise que pode ser feita através de um hormônio, o antimileriano, mas a ultrassonografia também tem um papel de colaboração. E um terceiro momento que o ultrassom também colabora é no acompanhamento do folículo. Quando a paciente, então, começa um processo de indução da ovulação, a ultrassonografia consegue, no início do ciclo, identificar quantos folículos recrutáveis essa paciente tem, vai acompanhando e a gente consegue, então, junto com o especialista que estiver manejando o caso, estabelecer qual que é o melhor momento para fazer a colheita dos ósseos ou para provocar alguma, né, uma indução para o coito programado, por exemplo, tá? Então, são três aspectos bem importantes também nas questões ovulatórias, né, que a gente pode ter com a ultrassonografia. Vocês vejam bem como os métodos de imagem estão nos ajudando, né? São aliados para as mulheres, enfim, para as famílias tentantes poderem fazer uma investigação realmente completa, pontual, para que essa gravidez venha, né? De uma forma mais rápida. Porque se a gente não faz uma investigação completa, a gente talvez demore muito tempo para trazer esse bebê para casa, né? Por isso que eu sempre falo, a individualização é muito importante. E tudo começa pela investigação inicial, né? Então, a gente trazendo essas informações para vocês encurta caminhos, não é Exato. mesmo? É, é. A gente, na minha época, eu não tinha essas informações disponíveis com tanta rapidez, tanta agilidade, assim. Não existiam programas como o Dr. Talks, não existia uma grande quantidade de pessoas falando sobre isso, né? A não sei que a gente fosse realmente no consultório e fizesse uma consulta, né? Mas isso que nós estamos oferecendo para as famílias, para vocês que estão nos escutando, é de forma gratuita, né? E encurta caminhos, sim, né? Para que vocês possam tomar as decisões mais assertivas e consigam trazer esse bebê para casa de uma maneira mais tranquila, né? Então, é muito importante
trazer informação para a jornada de vocês. Informação é tudo, é um divisor de águas, né? Isso é Muitas pessoas não têm essas informações e não conseguem avançar um pouquinho mais na caminhada. Não é verdade, doutor? exato, é. Informação e tempo, né? Bem que tu dissesse, para a gente abreviar tempo. Porque se a gente pensar, às vezes tem paciente assim, eu estou há 6 meses tentando engravidar, tal, bom, 6 meses são 180 dias, né? Mas desses 180 dias, que parece, né, só 6, de fato, né, num ciclo normal e tudo mais, são dias férteis. Então, é um processo demorado mesmo, né? E às vezes, quando a gente está tentando, está nesse processo, começa a dar uma angústia esse tempo passando, assim, parece, né? Perdeu uma chance aí, agora só daqui a 30 dias a gente vai ter. Imagina se tu está fazendo uma viagem, tu perdeu o teu voo de volta, só daqui a 30 dias tu vai poder embarcar de novo, né? É, o, a angústia que isso dá, né? E isso é a caminhada, é uma jornada de tentante, né? Eu sou ex-tentante, então, assim, é surreal como a gente fica realmente ansiosas, como a gente fica, o fator tempo passando e a gente não sabendo lidar com esse tempo passando, é muito difícil, é uma montanha-russa de sentimentos, né? É. E é uma angústia muito grande. E eu me lembro direitinho uma coisa que você falou agora, doutor, que quando eu fazia testes de ovulação, né, aqueles que dava a carinha Uhum. não piscando, também fiz ultrassonografias depois na clínica, fiz todo o processo inicial até chegar à recepção. Muito coito programado, muito tudo. Mas eu me lembro assim que quando o Pedro não estava disponível naquele dia que a gente precisava, né? Enfim, fazer o namoro programado, eu me lembro que eu deitava na cama e pensava assim: tchau, ciclo! Você foi, agora só no mês que vem. E É, aquilo batia um desespero, sabe? é complexo, é complexo. É complexo. Mas dá certo em uma grande quantidade das vezes, né? E aí também o ultrassom pode ajudar, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, tanto né, nos procedimentos invasivos para a gente coletar os ócitos, né? Que a ultrassom ele guia onde que o médico vai colocar a agulha para retirar os ócitos. O ultrassom também também controla, né? Guia onde vai ser deixado o embriãozinho que está sendo transferido, né? Através da ultrassonografia, o colega acessa a cavidade uterina e fica, a gente vê aquela canulazinha e aquela gotinha ali só que entra no útero, né? É uma gotinha de esperança, né? Eu De tinha que vai, esperança. de que vai nidar e que vai dar certo. E dando certo, bom, aí a gente vem o mundo que eu mais trabalho, né? Eu faço essa parte também de infertilidade, mas onde eu mais faço é dentro da medicina fetal, acompanhando essas gestações. É uma coisa que eu sempre digo é que as pessoas vêm, em particular, né, as tentantes, as que estão há tempo esperando por aquele momento, né? As pacientes vêm assim entre o apavorada e o estado de pânico, né, para fazer aquele ultrassom, porque, né, é assim, é mais do que Copa do Mundo, né, final de Copa, assim, uma coisa que tem que dar certo. E são momentos, né, são momentos ali no início, a primeira coisa que a gente vê é um saquinho gestacional que vai se desenvolvendo, o embriãozinho não aparece, né, ali na quinta semana, depois na sexta já vem aquela que a gente consegue escutar bem baixinho ali o coraçãozinho, já é aquela alegria, né, daí a gente vai vendo o embriãozinho se desenvolvendo com 7, com 8, com 9. Quando chegou nas 10 semanas e já tem aquele formatinho, já tem bracinho, já tem perninha, então a gente já vê, né? A ficha cai melhor, né? Quando a gente enxerga um ser humano ali dentro, né? E bom, mas aquela de escutar o coração, acho que não tem quem resista, né? É uma emoção muito. É o som mais desejado da vida de uma mãe, né? É, É o som mais, eu não sei, eu me lembro do meu, a primeira vez, assim, eu não me lembro de sentir uma emoção tão grande. esse fica, né? Esse fica na memória para sempre, né? E é uma adrenalina, né? Até nascer, né? Toda vez que a gente faz um ultrassom, Não, é é uma uma adrenalina, adrenalina. é uma adrenalina até os filhos fazerem 70 anos, mais ou menos, tá? É, Vai mudando o motivo só. Mas exatamente. aí, e a gente chega àquele momento tão esperado que é a ultrassonografia de 12 semanas.
que é um ultrassom em que a gente consegue ver já a anatomia, né? Ver cérebro, ver coração, mãozinha, pezinho, estômago, ver bastante coisa. Ver o sexo do nenê, né? Também em muitas vezes a gente consegue ou, né, ou ter um diagnóstico, ou no mínimo um palpite. A gente vê também, a gente rastreia, né? Porque a gente não vê assim, mas a gente vê risco de ter alguma condição genética no embriãozinho, né? Então também é um momento de tensão ali. E, e ver outras coisas, são rastreios para doenças como pré-eclâmpsia, que é a pressão alta na gravidez, ou para parto prematuro, tá? Então é um teste, em geral, isso eu digo para as pacientes, né? Em geral, o projeto é feito para dar certo, né? Então é muito, quando chega nessa idade gestacional, é sempre muito tranquilizador, é muito difícil, pode acontecer, a gente sabe, mas é muito difícil de depois de chegar nas 12 semanas a gente ter algum problema assim mais significativo de perda da gestação, que é sempre um receio dos pais, né? Tu sabe que recentemente, essa aqui também não era da tua época e também não é de imagem, mas é um pouco da parte que eu faço. A gente trabalha com testes genéticos no sangue materno, tá? Tempos atrás, a única forma que a gente tinha de acessar conteúdo genético do nenê era colocando uma agulha lá dentro da barriga, tirando um pouco de líquido ou de células da placenta, que é um procedimento que guarda algum risco, é baixo, mas tem, né? E hoje em dia a gente tem um exame que chama NIPT, né, que é Non-Invasive Prenatal Test, que serve para a gente ver as principais condições genéticas. Para ter uma ideia, hoje até cor dos olhos, cor do cabelo, se vai ser liso, se vai ser encaracolado, se vai gostar de doce ou salgado, idade de dentição, tipagem sanguínea, tudo isso a gente consegue ver já no exame de sangue da mãe. Tá? Então, coleta uma amostra de sangue da mãe e vê isso. Claro que não é importante, não é necessário a gente saber a cor dos olhos, eu não tenho nenhuma dúvida, mas é só para ter uma ideia do nível de informação que já é possível a gente acessar analisando o DNA do nenê na circulação materna. Então é risco zero, é no exame de sangue, né? Sim, Isso é é não incrível. invasivo, né? Isso é Não muito invasivo, importante. é incrível, é incrível. Quem não sabe, o doutor Eduardo Becker é o pioneiro em trazer o NIPT há mais de 10 anos aqui para o Rio Grande do Sul, né? Então, É, de NIPT exatamente. você entende, né, doutor? Trabalho há bastante tempo, né? Uma parceria. Ajuda no acompanhamento e no planejamento, né, dessa gestação. Afinal de Ajuda, contas, porque todo mundo planeja, né, engravidar. E quando a gente planeja, né, dentro do nosso ideal imaginário, a gente sempre planeja uma criança saudável, uma criança normal. Nem sempre isso é possível, né? E a gente entra daí no outro campo que eu também atuo, que é a cirurgia fetal. A gente tem coisas que a gente pode fazer para ajudar. Não se pode ajudar a todos, mas às vezes até uma preparação adequada, né, da família, né, do casal, dos amigos do casal, da equipe médica que vai atender, né, do pediatra, do obstetra e do próprio hospital. Então, a gente ter a consciência de que vai ter algum desafio maior na hora do parto, do nascimento de uma criança que vai precisar de um atendimento especial, isso já é uma forma de ajudar, já é uma forma de total, contribuir, né? total. Eu tenho muitas famílias tentantes, doutor, que acompanham o meu trabalho, né, meu e do Pedro, do Nós Tentantes. A gente vai fazer 6 anos agora em agosto, e muitas dessas famílias, uma das perguntas recorrentes é: eu sou tentante 40 mais, tá? Então, assim, 45, 46, a minha idade que eu tive o Henrico, ou até mais, 48, 50, né? São gestações de alto risco, né? Então, a gente também pode lembrar aqui que a melhor método de avaliação sobre essa anatomia do bebê e essa gravidez ser da forma mais tranquila possível é através das ultrassonografias, né? Uhum. Periódicas ali que nós temos no decorrer do primeiro trimestre, do segundo trimestre, enfim. O que que a gente pode falar sobre pré-eclâmpsia, doutor? Que é um medo que a gente tem muito, principalmente a partir dos 40 anos, né? E também diabetes gestacional, tudo isso. O que que tu veio me falar sobre isso nesse planejamento da gestação? A, a pré-eclâmpsia é uma doença que a gente consegue hoje, vamos dizer,
tratar, né, ou prevenir completamente, mas a gente consegue, sobretudo, postergar com o uso de substâncias simples, tá? Com fármacos muito simples que deve ter na tua farmácia ou na farmácia de todo mundo. E tem duas formas de a gente rastrear pré-eclâmpsia, temos duas escolas de fazer isso, tá? Uma que é a forma norte-americana, que é a mais usada aqui no Brasil, e que faz só assim, é só conversar com a paciente e estabelecer os fatores de risco, tá? Então, por exemplo, ser 40 a mais, ou ser FIV, né? Tudo isso já aumenta o risco e a paciente já vai, então, entrar na prevenção com remédios, tá? Remédios bem simples, bem tranquilos de usar, um comprimidinho por dia até umas 36 semanas. Então, essa é uma forma de abordar. E tem uma outra forma de abordar que muita gente faz, que é a forma europeia, sobretudo inglesa, que leva em consideração os fatores de risco, mas também os fatores de proteção da paciente. E é aí que o ultrassom pode ajudar, através do Doppler das artérias uterinas, né? Ele é um dos marcadores de risco que juntamente com a medida da pressão da paciente, com os fatores de risco da própria paciente, da família e tal, a gente consegue estabelecer riscos e ter condutas bem específicas na prevenção, na profilaxia desse tipo de doença. A diabetes gestacional, que você mencionou, ela não, né, o ultrassom não tem a capacidade de fazer diagnóstico, né? O diagnóstico é feito no exame de sangue, através da dosagem de glicose, mas ele permite o acompanhamento dessa gestação, né? A questão da diabetes gestacional é que esse excesso de açúcar que pode estar circulando acaba passando pela placenta e pode fazer com que o nenê tenha que reformatar o seu pâncreasinho ali, aquele mini pâncreas, e essa reformatação é para toda a vida, né? Então, por isso a importância de a gente fazer o teste ali no pré-natal, dosagem, né, de glicose no sangue, e o tratamento que é com uma dieta adequada para a gente tentar manter esses níveis de glicose mais baixos. Perfeito. E, doutor, e quanto à ultrassonografia para avaliar o risco de prematuridade? Ótima pergunta, eu estava me esquecendo disso. Essa é uma das coisas mais importantes, porque todo mundo fica preocupado com o nenê, que o nenê tem alguma malformação, mas se alguém um dia for visitar uma UTI neonatal, vai ver que tem muito pouco nenê com malformação ali. A grande maioria é nenê prematuro, nenê que nasceu antes do tempo. E a gente tem essa possibilidade de, através da medida do colo do útero, é um exame que a gente faz por via transvaginal, porque daí a gente chega mais pertinho do colo e consegue ser mais preciso. A gente mede o comprimento do colo e, com isso, a gente consegue estabelecer a paciente que está em maior risco de ter um parto prematuro do que as outras. E nesse grupo que tem maior risco, existem drogas, existem procedimentos até né, de cirurgia do colo, se for necessário, para tentar deixar, né, o nenenzinho maior tempo lá dentro, né? Isso é bem importante. Nascer no momento certo é uma coisa muito importante para o resto da vida da pessoa, né? E também tem uma outra preocupação sobre o crescimento fetal no decorrer da gestação, que às vezes tem um nenê que demora mais para crescer e a mãe fica super preocupada, tem uns que crescem muito, né? Isso Isso. tudo no ultrassom a gente consegue acompanhar também, né? Consegue bem, é uma colaboração bastante importante da ultrassonografia. A gente classifica os nenês em percentis, tá? A gente faz as medidas ali, tamanho da cabeça, tamanho do corpinho, tamanho das pernas, usa uma fórmula e com isso a gente estima o peso do neném. E com isso a gente pode classificar se o neném é pequeno, médio ou grande, tá? As gestantes ficam muito apreensivas, às vezes, com essa história de percentil. Qual é o percentil que está o nenê? O percentil é o lugar na fila que a gente ocupa. Então, imaginando 100 crianças, né, colocadas em ordem de tamanho, a menor de todas é o percentil 1, a maior de todas vai ser o 99, 100. Então, a gente considera entre o 10 e o 90 normal, mais do que o 90 é nenê gordo, grande, e menos do que percentil 10 é um nenê pequeno. A maior parte dos nenês que são grandes ou que são pequenos, né, são porque são assim, são da genética da família serem maiores ou seres menores, né, assim como, né, cada um de nós aqui tem a sua própria altura. Então, os nenês que estão acima do percentil 90, em geral, são grandes porque alguém é grande na família, e os que estão abaixo do 10 são pequenos porque alguém é pequeno na família. Mas nos grandes, né, aumenta a chance de a gente encontrar nenês ou gestantes com diabetes gestacional, e nos pequenos,
aumenta a chance de a gente encontrar placentas que não estão funcionando adequadamente. A gente chama isso de insuficiência placentária, que pode gerar no nenê uma coisa chamada restrição de crescimento e na gestante a pré-eclâmpsia. São doenças também parentes, né? Uma insuficiência placentária que acomete a mãe e o nenê. Então, o ultrassom vai monitorando esse ritmo de crescimento e vai alertando o obstetra, né, como é que o nenê está se sentindo lá dentro, através de um teste que chama Doppler, ecografia obstétrica com Doppler, e a gente vai, então, poder escolher qual é o melhor momento de nascimento, qual é o momento mais seguro para o nenê nascer. Porque tem situações em que está lá dentro do útero não está mais tão seguro. A gente tem que ver como é que seria isso, como o nenê ia se sentir do lado de fora do útero e fazer esse balanço. O quão seguro está lá dentro, o quão seguro seria aqui fora, para ajudar o obstetra a escolher o melhor momento. Isso quem faz somos nós, pessoas que fazem o ultrassom, né, e medicina fetal. Nossa, a importância de um exame ultrassonográfico, meu Deus. Vamos falar aqui só uma perguntinha que agora eu me lembrei também. Isso tudo eu vou me lembrando e anotando, né? Por causa das perguntas recorrentes das tentantes, ou das gestantes, enfim. Deslocamento de placenta também dá para saber com um bom do exame, né? De Dá, ultrassonografia. dá. E A plac... sangramentos, e Isso, sangramentos. isso, que é um medo, né? Tu imagina a pessoa, todo Pânico. investimento emocional, financeiro para engravidar, aí engravida, começa a ter um sangramento. Esse é o maior pesadelo que a gestante pode ter, né? Então, a gente consegue ver se a placenta está, por exemplo, bem posicionada ou se ela está muito perto do colo do útero. A gente consegue ver se ela está descolando, se ela está soltando e gerando algum hematoma. Isso são coisas que a gente vê de uma maneira bem assertiva, né? E colabora com um atendimento pré-natal de uma maneira bem importante. O sangramento, eu passei por um, né? Eu estava grávida de gêmeos. Quando eu cheguei até você, eu já estava só com o Henrico, mas eu tinha dois embriõezinhos. E aí eu tive um sangramento e aí um não se desenvolveu, né? Me lembro que eu entrei em pânico, porque aí eu penso que nem você falou, todo o meu investimento, a minha vida que estava ali, né? E graças a Deus o Rico está aí, firme e forte, ficou grudadinho aí na mamãe. E Mas o sangramento é uma das coisas que mais assustam, né? assusta, né? Uma mulher grávida, né? É uma coisa surreal, a gente entra em pânico, né? E se não tem uma pessoa da clínica, principalmente, que a gente possa, um plantão, falar e tentar saber o que fazer e ir para o hospital direto, né? É uma coisa que sai o nosso chão, assim, com certeza. Doutora, eu tenho uma pergunta para fazer, para a gente se encaminhando para o final da nossa conversa maravilhosa, mas assim, quanto tempo uma tentante precisa, mais ou menos, claro, né? Aproximadamente, para fazer todos esses exames investigativos, para depois, assim, traçar e planejar uma gravidez de forma mais tranquila? Quando que ela começa a pensar assim, 5 meses antes, 6 meses, um ano, menos? O que que você acha? Para fazer os testes de imagem, esses, Para eles, fazer todo um planejamento, né? Uma investigação para chegar assim mais tranquila na clínica. a tendência, tá, é que a gente vá conseguir fazer isso no que a gente chama de um one stop, né? A paciente vai uma vez e a gente analisa o útero, analisa o endométrio, faz o Raicocci para ver as tubas, né? E avalia o ovário. Então, e esse é a principal vantagem de a gente ter da ultrassonografia, né? Um método versátil que consegue ver tudo de uma vez só. Porém, sempre o indicado é que, né, nada mais tradicional para o médico dizer como cada caso é um caso, né? E tem casos em que a gente vai, por exemplo, não vou pedir para todo mundo fazer o preparo intestinal para fazer o teste, eu não vou pedir para todo mundo fazer a avaliação tubária inicialmente. Então, são coisas que, dependendo do caso, dos sintomas que a paciente demonstra, o ultrassom vai ser mais ou menos relevante. Então, isso quem vai determinar é o médico que estiver conduzindo, né, o casal nesse processo de infertilidade.
Mas o ultrassom tem capacidade de fazer isso em 1 hora, né? O paciente entre chegar e sair do exame, poder avaliar tudo, né? Sendo necessário, é possível. Ai, que bom, então não precisa de meses aí para fazer uma investigação completa, dá para fazer um período mais curto. Não precisa. E a gente tem vários colegas capacitados, tá, tem que ajustar uma questão só de fase do ciclo, tá? Então, às vezes a paciente chega assim, eu quero que seja hoje. Não, hoje não dá, porque a gente tem que estar numa outra fase, né? Então, é, mas sempre tem alguma coisa que o ultrassom vai ver, sempre tem alguma coisa que o ultrassom colabora. Por isso que ele é muito usado, né? Sim, sim, porque tem exames específicos, né, que tem que estar no quinto dia da menstruação para ver alguma Isso, coisa. Então tem que deixar um cronograma bem bonitinho para poder não perder tempo, né? isso aí. E tempo é óvulo. Boa, boa, é isso aí mesmo. Tempo é óvulo, eu que o diga, receptora de óvulos aí, não tem por óvulo recepção. Mas que bom, Enfim, né? Que bom que a gente tem sempre alguma alternativa, alguma coisa, né? Para a gente poder ajudar de alguma forma. Quase sempre tem, né? quase sempre tem isso. A medicina reprodutiva evoluiu muito. Na minha Uhum. época, o NIPT não era tão usado, né? Era mais, qual que era o nome aquela? Deixa eu me lembrar. Era A amniocentese. aminocentese. Era meio pânico, assim, né? Como que eu vou enfiar a agulha A ali? gente faz, tem situações em que isso é importante, né? Tem situações que isso é bastante relevante. Mas para o rastreio geral, né, daquelas de todo mundo, e em particular nessa paciente que tu mencionaste, 40 a mais, ele é um teste que ele vai avaliar justamente as coisas que mais, os riscos que mais aumentam com a idade. Então, é um teste que acalma, né? Acalma coraçõezinhos. O teste, das doenças raras aí é a síndrome de Down, né, doutor? Das alterações genéticas, que são raras, como tu disseste, a mais frequente é a síndrome de Down, tá? É. Mas hoje a gente consegue também, nesses exames de sangue, coisas bem raras, tipo fibrose cística, esclerose lateral amiotrófica, nessas doenças neurológicas degenerativas, né, anemia falciforme. Então, tem várias coisas que a gente pode investigar se for o desejo do casal, mas essas não costumam aumentar com a idade. A que mais aumentam com a idade, síndrome de Down, síndrome de Edwards-Pattal, Turner, tem coisas aí que vão. Turner Então, menos. são essas síndromes mais frequentes depois dos 40 a mais. É, Isso. e a gente faz o NIPT a partir da 10ª semana, doutor? A partir Mais da ou menos? 10ª semana, em geral, é quando já tem quantidade suficiente de DNA circulando, né? Então, em geral, esse é o momento em que a gente faz. Então, pessoal, vou pedir para o doutor deixar. Primeiro, eu vou falar para vocês o quanto é importante esse bate-papo aqui, para a gente aprender um pouco mais como prevenir doenças, diagnósticos que precisam de tratamento. A gente precisa conversar sobre todas essas possibilidades. E volto a falar: informação, ajuda, encurtando caminhos. Eu queria só que o doutor Eduardo Becker deixasse uma mensagem, né? Seja para as tentantes que estão ou vão nos escutar, assim como para as gestantes, tá bom? Queria para essas duas categorias aí, gestantes e tentantes, uma mensagem. Bom, primeiro deixa eu só te agradecer também, porque esse espaço é importante para a gente divulgar coisas, eu sei que tu tem muito cuidado com isso, né, com os outros colegas também que estão vindo, para que a gente tenha informações de qualidade, né, cientificamente de qualidade. Sei que tu chama pessoas que estão acostumadas a fazer o que fazem, então eu fico muito honrado, muito grato de ter lembrado de mim aí para a gente participar desse momento. E a mensagem é que, puxa vida, né? A gente tem vocês, tentantes e gestantes, tem a vontade que dê certo. A gente tem a natureza conspirando a nosso favor, por mais que você não acredite que a natureza esteja ajudando, ela tá, ela o objetivo, né, da gente é reproduzir, então os mecanismos são fortes para que a gente chegue nessa gestação e que a gestação dê certo.
E a medicina está muito solidária com essa dificuldade. A gente estudou muito, tem feito grandes avanços, tanto em termos de diagnóstico, como em termos de tratamento, de medicações, de acompanhamentos, para que a gente possa entregar o nenezinho, né, que vocês estão tanto desejando, com segurança, na casa de vocês, porque isso, sem dúvida, é um divisor de águas, assim, na vida da gente, né? Eu acho que a gente ter os filhos é uma coisa sensacional. Então, segue tentando, contem com a gente, a medicina, a ciência está aí para ajudar. Verdade. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade e obrigada, Merck, né, por estar proporcionando o Dr. Talks para nós, com tanta informação de qualidade, com os melhores especialistas aí do Brasil e clínicas filiadas à nossa plataforma. Muito obrigada, doutor. Um beijo para todos. Prazer, até mais.